Os homens vão ter que encontrar um novo papel social para eles, se eles quiserem sobreviver na sociedade. E a maravilhosa Ana Paula Padrão explica tudo que a gente sempre fala por aqui. O futuro é feminino. Aceita, que dói menos. Eu tô dizendo que os homens serão varridos? Claro que não. O que eu tô afirmando é que eles vão sim ter que encontrar um novo papel social para eles e que não haverá princesa com sapato de cristal para salvá-los daquilo que os fez chegar a esse lugar. O próprio machismo. Mas bora para os números, porque eu gosto de conversar e de trabalhar com dados reais. Então vamos lá. Primeiro, em 1960, as mulheres no Brasil tinham, em média, 6,3 filhos. Aí esse número foi caindo e hoje ele é apenas de 1,5 filhos por mulher. A gente está diminuindo como população porque a mulher está decidindo ter menos filhos ou não tê-los. Ao mesmo tempo, também, em 1960, a mulher estudava, em média, 1,9 anos. Menos de 2 anos de estudo. E hoje as mulheres estudam 10 anos e meio, em média. Mais do que os homens, inclusive. Quem aí acha que esse é um acaso? Que em 65 anos a mulher fez silenciosamente uma revolução dessas numa grande coincidência. Para mim, essa é a grande revolução social brasileira. Não é acaso, gente, é um movimento consciente. E esse é o segundo dado importante. Vamos lá. Nessa nova geração de mulheres, 97% acham que a mulher deve trabalhar para ter o próprio dinheiro. E metade dos lares brasileiros já tem a mulher como principal fonte de renda. Além disso, quase 70% delas concordam que uma mulher não precisa ter filhos para se sentir realizada. É claro que eu não sou a única a entender o que esses dados nos contam. E a história da mulher, ou a não história da mulher, nos diz que a reação a esse movimento de completa independência feminina é tão forte quanto o próprio movimento. Mas é bem barulhenta essa reação. Deus me livre de mulher CEO. As feministas deveriam enfatizar uma agenda positiva para os homens e não rebaixá-los sistematicamente. Afirmações que vêm de espectros ideológicos bem diferentes, mas são sempre feitas por quem? Pelos homens. Mas essa guerra, gente, não é só verbal, ela é física. Eles estão nos agredindo e nos matando. Desde que o crime de feminicídio foi criado no Brasil, o número de mulheres que morre pelo gênero, por ser mulher, só cresce. Isso nos paralisa. Quer mais um dado? Nos últimos 5 anos, as empresas lideradas por mulheres no mundo tiveram uma lucratividade acumulada 10% superior à das empresas lideradas por homens. Dá para entender por que eu afirmo que o futuro é feminino e que a gente está passando por um processo reativo de perda de privilégios que só estica o tempo em que essa nova ordem social se dará? A gente, mulheres, a gente estuda mais, está começando a botar mais dinheiro em casa, está começando a trazer mais lucratividade para as empresas, está tendo menos filhos. A gente simplesmente não liga mais porque os homens acham disso. E é legal que eles se adaptassem melhor. Mas se eles não vierem, a gente vai sozinha mesmo. Como tem acontecido. Pode acreditar que o futuro é feminino. Os homens... Tá aí Ana Paula Padrão falando que o futuro é feminino. Eu entendo, né? Eu entendo o que ela tá dizendo aí no vídeo, eu entendo do ponto de vista feminino, né? E sendo bem honesto aí, em vários pontos eu até concordo com ela, né? Quando você olha os dados friamente aí, né? Nas universidades, a renda, a independência financeira, a queda na taxa de natalidade, que a gente falou agora, não dá para fingir que nada aconteceu, né? Houve sim uma revolução, a revolução feminista, né, foi construída aí decisão por decisão, né, e isso tudo não é acaso, né, isso é um movimento histórico e eu não acho que os homens tenham que fazer algo contra isso, né, não acho que o homem tem que reagir com raiva, com ressentimento, com negação, né, acho que é perda de tempo, né, e geralmente termina mal também, né, agora aqui entra um ponto que eu trago em várias lives aí, cara, quando o pêndulo balança demais para um lado, ele acaba voltando, né? E normalmente volta com força. A sociedade não funciona ignorando essa realidade. A realidade é que os homens continuam ocupando em massa funções que exigem força física, risco, violência controlada, né? Desgaste, né? Construção pesada, aí, mineração, setor de energia, segurança, o exército, a polícia, né? Toda a infraestrutura aí necessária para que a sociedade exista, né? São funções aí majoritariamente ocupadas por homens aí, né? E isso não é ideológico, né? É uma questão física. E eu, sinceramente, não acredito que naturalmente uma massa de homens vai aceitar ser subjugada por um grupo
né, as mulheres aí, que biologicamente é um grupo mais fraco fisicamente, né? Isso não é juízo de valor, não é uma descrição da realidade, né? E eu tenho falado sobre isso, inclusive vale repetir algo que o pessoal não gosta de lembrar, que as leis do Estado só são obedecidas porque o próprio Estado detém o monopólio da violência. Sem isso, lei vira opinião, né? A lei, ela só é realmente aplicada porque o Estado pode usar essa ferramenta que é a violência. Ele pode te matar, pode te prender, né? Enfim. Outro ponto aí que quase nunca entra nesse debate e é mais básico é a questão da reprodução, né? A gente falou agora há pouco sobre a queda na taxa de natalidade. Isso vai muito além de um papel social, como a Ana Paula Padrão coloca no vídeo, né? Vai muito além de ideologia, de discurso, aí tem a ver com a continuidade da nossa espécie, né? É fato que as pessoas estão se relacionando menos, né? Os números, os dados estão aí, ninguém nega isso, as pessoas estão fazendo menos sexo, estão tendo menos filhos, né? E talvez, cara, eu sério, cara, talvez o futuro da nossa espécie nem passe mais por essa dinâmica tradicional da relação entre os gêneros, da relação entre homens e mulheres, né? Talvez o futuro da nossa espécie esteja totalmente atrelado à tecnologia, né? A biotecnologia, soluções artificiais. A gente já trouxe aqui no canal, por exemplo, aquele projeto em desenvolvimento na China aí de um robô que engravida, que é capaz de gerar, né, uma vida. Aí talvez o futuro seja esse, aí, um rompimento total entre os gêneros, aí a reprodução humana sendo delegada a essas novas máquinas, essas novas tecnologias, aí talvez até um tipo de reprodução controlada, né, com o Estado gerando exatamente o número de vidas aí necessárias para manter a sociedade funcionando, né, para manter a economia saudável, sei lá que tipo de economia que a gente vai ter. Parece uma viagem, assim, é meio filme de ficção científica, mas, enfim, parece ser um caminho possível, porque as mulheres, né, você vê um discurso de uma pessoa extremamente instruída, como a Ana Paula Padrão, jornalista, falando dessa forma que ela falou, né, e os homens, né, abandonando aí a ideia. A gente falou, homens de 18 a 24 anos, 1/3 dos homens aqui nos Estados Unidos no ano passado nunca se relacionou com mulher. Um homem de 18 a 24 anos, com a testosterona aqui no pico, e os caras nunca se envolveram com mulheres. Então eu acho que a gente pode ver sim um cenário desse, com a evolução tecnológica cada vez mais rápida, pode ver um cenário aí em que não exista mais a relação entre os gêneros, e para mim, sinceramente, assim, eu vou agradecer muito não estar mais por aqui, de verdade, porque né, parece... Já pensou, cara? Porra, foda, hein? Tem uma questão biológica, né? A gente tem certas necessidades aí que vão ser substituídas aí com máquinas e tal. Não é minha praia, não. Sei lá, cara. Bizarro. É um mundo bizarro que a gente vive. Essa que é a verdade.